Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo descomplicando com elas. Mas hoje temos bastante casa cheia. Isabel Cândido, Érica Tanque e eu e minha amiga Sandra, para levar para vocês qual o tema mesmo, Sandra? Relacionamento abusivo, relacionamento emocional. Isso aí. Nós estamos pedindo desde já a participação de vocês. E importantíssimo, porque nós estamos aqui pensando em você. Em casa, no trabalho, na academia, no carro. É para participar. Não é, Isabel? Não é, Érica? Com certeza, né, Bel? E prazer em te encontrar também. Prazer Foi assim, meu, uma amada. noite muito legal ter aqui a presença, poder estar aqui presente com vocês e encontrar a Bel querida. Fazia tempo que eu não a via. Então, fico muito grata pela possibilidade da gente conversar um pouquinho e ver se a gente descomplica com elas, né, Bel? Vamos descomplicar. É isso aí. Tema de hoje, relacionamentos, relações abusivas. Isso. É um tema amplo. Muito. Que daria Difícil. pelo menos uns 3 programas, Sim, né, Sandra? a gente Mas a sabe gente que- vai tentar deixar o mais mastigadinho para que você em casa possa tirar dúvidas. E vamos já deixar o nosso telefone para caso vocês precisem fazer perguntas no individual, no particular, uma pergunta que precise ser mantida em sigilo ético profissional. Então, o meu telefone é 19 99123 1700. E o seu, Sandra? O meu telefone é 19 99900 3598. Sandra Francisco. Exatamente. Vamos apresentar as meninas? Vamos, É claro. um currículo vasto, nós fizemos aí um resuminho, né? Eu vou apresentar a Érica Tanque, eleita 2 vezes vereadora em 2012 e 2016. É a atual vice-prefeita de Limeira, uma mulher nos representando. Exatamente. E fico muito honrada de ser a Brilhantemente. primeira vice-prefeita mulher do nosso município. Acho que Exatamente. mulher tem que ocupar mais espaço. Exatamente. Concordo Juntas somos mais plenamente. fortes, Exatamente. né, Érica? E também, como vereadora, foi idealizadora de diversos projetos em defesa das mulheres vítimas de violência. Ela implantou o botão do pânico, muito usado, né, Isabel? Bastante, viu? Nas nossas vivências. Também criou a rede de atendimento integrado à mulher em situação de violência, que leva o nome da querida mãezinha dela, nossa querida Elza Tanque. Patrulha Maria da Penha, entre outras leis. Recebeu também a medalha Ruth Cardoso em reconhecimento à luta pelos direitos humanos e, sobretudo, pelos direitos das mulheres. Nos representa muito bem, né? Maravilhosa. Pensa que acabou? Não, não acabou. Suas políticas públicas, com destaque à rede Elza Tanque, são reconhecidas pelo Estado de São Paulo com o primeiro lugar no Prêmio Case Inovadores, que oficializa suas práticas como referências replicáveis em todo o nosso estado de São Paulo. Muito bom o seu currículo, seja muito bem-vinda, Ambas minha bem-vindas. querida Érica Tanque. Eu agradeço muito esse trabalho que a gente tem aí em prol realmente da mulher. É um trabalho de muitas mãos, né? E quando comecei a rede, essa era a intenção mesmo, que a gente pudesse reunir todos aqueles grupos e pessoas e entidades e os departamentos dos diversos órgãos públicos que precisam estar dentro ali desse combate. Então, ter esse reconhecimento de outras cidades, ter reconhecimento do Conselho Estadual da Condição Feminina, de ter esse reconhecimento através de premiações do Estado, é de suma importância, porque a gente sabe que a gente está indo pelo caminho certo. Tem os tropeços, mas está na direção Exatamente. Eu espero um dia chegar, essa é a nossa vontade, em que todas essas leis ou políticas públicas que criei para proteger a mulher de violência seja completamente desnecessário. Essa sempre foi uma colocação que já faço há muitos anos, que não me sinto bem em criar. Eu gostaria que a Que não sociedade existisse. tivesse Sim, sido mais sim, justa e com não fosse certeza. necessária.
mas eu espero ainda poder ver, ou quem sabe as próximas gerações, encontrar a mulher numa outra situação onde não seja necessário proteção a elas. Conte com o nosso trabalho pelos bastidores. Conto né? Sim, com com certeza, educação somos e com todas nós uma rede. Somos partidárias e defensoras dessas mesma filosofia sua. Isabel Cândido. Isabel Cândido é formada em Serviço Social pelo ISCA no ano de 1998, 25 anos de formação. Bastante tempo, não, Isabel? Atuou na Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes do SEDECA de Limeira por 12 anos, muita experiência. Ela começou com 12. Né, Bel? Mais ou menos. Olha só, hein? Atuou como conselheira tutelar por 4 anos no período de 2012 a 2016. Atuou em instituição de longa permanência para idosos por 3 anos e atualmente trabalha com pessoas em situação vulnerável de rua. Parceria SEDECA e CEPROSOM. Parabéns. Sejam Obrigada. bem-vindas, meninas. É um trabalho árduo também. Com certeza, e muito necessário, e que se entrelaça, né, Bel? Se entrelaça por conta que hoje a gente está vendo que estão vindo mais mulheres viver em situação de rua. Não só por conta da dependência química, mas por conta da sua história de vida, que muitas vezes com violência. Eu falo que, queira ou não queira, a gente precisa realmente trabalhar em rede, porque sempre escapa, em algum ponto, o atendimento. E a gente trabalhando em rede, a gente acaba podendo permear aí a sociedade de uma maneira diferente, muito mais atuante, né, Bel? Vai certeza. costurando. Exatamente. Vai costurando. Não tem uma mulher que não seja agredida, que não tenha uma família. Normalmente as crianças acabam tendo problemas, os pais acabam tendo problemas. Exatamente. Quer dizer, realmente afeta não só a mulher vítima A de escola. violência, mas toda Toda. a família e amigos ao redor, né, Sim. desse relacionamento, muitas vezes, que começa aí num relacionamento abusivo, Sim. tema de hoje. Tema de Isso, hoje. exatamente. De hoje. Tudo a ver o tema. Para inusitar, Iniciar. iniciar o nosso podcast, Uhum. nosso 3º episódio. Chique! Temos, Delícia. caminhando, crescendo, engatinhando. Nós temos um vídeo, né, Sandra? Isso. Que preparamos, pegamos, obviamente, das redes sociais, Uhum. mas ele é muito Ele dá uma síntese boa, ele vai Rápido direto ao ao assunto. assunto. Então, como a gente gosta sempre de exemplificar, vamos ao Aham. nosso vídeo. Depois a Sandra explana o assunto. Ao contrário do abuso físico, ser abusado emocionalmente não deixa cicatrizes ou hematomas visíveis que podem ser fáceis de detectar. Nos Estados Unidos, a cada 10 segundos, é feita uma denúncia de abuso infantil. Isso significa que, anualmente, isso envolve mais de 6,6 milhões de crianças afetadas. O abuso emocional enfraquece o desenvolvimento emocional do indivíduo e o senso de valor próprio, o que pode ter efeitos prejudiciais para a vida toda. Aqui estão 10 sinais de abuso emocional dos pais. Número 1. Você experimenta explosões emocionais aleatórias. Você fica bravo facilmente ou acha difícil controlar suas emoções. Quando a criança cresce em um ambiente onde foi constantemente repreendida ou teve suas necessidades emocionais negligenciadas, é mais provável que experimente suas emoções extremos. Isso torna difícil alcançar a tranquilidade. Eles podem demonstrar bom humor quando obtêm validação de outras pessoas, mas chegam ao fundo do poço com um estalar de dedos quando não estão recebendo a atenção ou o apoio que desejam. 2. Você é excessivamente afetuoso com estranhos, ou é super gentil com pessoas que não conhece há muito tempo. Pessoas que nunca receberam amor incondicional de seus pais tentarão compensar a crueldade com que cresceram cuidando de outras pessoas. Eles nunca querem que outra pessoa experimente o mesmo trauma que eles, então praticar a empatia é algo natural para eles. 3. Você é agressivo com os outros e os animais. Pelo contrário, algumas crianças com pais emocionalmente abusivos são hostis para com seus colegas de classe e tratam mal os animais. Como resultado da internalização do abuso, eles podem imitar o tratamento severo de seus pais e agredir os outros. Vítimas de abuso emocional sempre sentiram que as coisas estavam fora de seu controle, então elas tentam compensar fazendo o oposto, sendo eles próprios os agressores emocionais.
4. Você tem pouco ou nenhum amigo. Você se isola dos outros ou se sente terrivelmente tímido perto de novos rostos. As crianças que sofrem abusos emocionais geralmente carecem das habilidades sociais adequadas para formar conexões. Consequentemente, eles podem se ver em relacionamentos tóxicos, muitas vezes confundidos com relacionamentos normais, ou evitar totalmente o compromisso por medo de se machucar novamente. 5. Você não está confiante sobre seu futuro. Vítimas de abuso emocional geralmente cresceram com pais que as criticavam, menosprezavam e desprezavam seus sentimentos. Como resultado, é provável que cresçam pessimistas. Isso pode impedi-los de ir atrás de seus sonhos enquanto fogem de seu verdadeiro potencial. 6. Você reprime constantemente suas emoções. Os pais que abusam emocionalmente dos filhos não criam um espaço seguro onde eles se sintam bem para chorar. Em vez disso, seus filhos podem ter crescido com medo de fazer algo que aborrecesse ou irritasse seus pais. Consequentemente, como bravos soldadinhos, em uma idade jovem, eles aprenderam a reprimir seus sentimentos de sobrevivência. Não é grande coisa, eles podem dizer, e podem crescer recorrendo a drogas e álcool como um mecanismo de enfrentamento deficiente. 7. Você não sabe quem você é. Você tem dificuldade para estabelecer uma identidade forte ou muitas vezes se sente como se estivesse preso no limbo. Se você cresceu com pais controladores e emocionalmente manipuladores, eles o criaram para ser codependente. Como resultado, você nunca teve controle total sobre sua própria vida e na formação de sua própria identidade. 8. Você frequentemente busca a validação de outras pessoas. As vítimas de abuso emocional geralmente não têm autoconfiança. A fim de compensar esses sentimentos de inutilidade, eles podem tomar grandes medidas, como agradar as pessoas para se sentirem amados e valorizados, seja fingir nas redes sociais ou inventar mentiras apenas para ficar bem com alguém. Isso pode fazer com que lutem com autenticidade. 9. Você é altamente autocrítico. Seus pais colocaram muita pressão sobre você quando criança. Quando se espera que você atinja altas expectativas irreais, você pode não se sentir bom o suficiente se não estiver sempre trabalhando até o osso. Você também pode acabar se tornando um perfeccionista e não se permitir ser humano. 10. Você experimenta muita culpa. Filhos com pais emocionalmente abusivos podem crescer com problemas de culpa. Quando tentam estabelecer limites e buscar apoio emocional de outras pessoas, seus pais podem se sentir culpados e fazê-los se isolar. Parece que você se esqueceu de mim. Ou você não me ama, são frases a serem observadas. Você foi vítima de abuso emocional ou conhece alguém que foi? Nós encorajamos os membros da nossa comunidade a serem vulneráveis. Conte sua história hoje. Se você gostaria de fazer a diferença, compartilhe este vídeo também para espalhar a consciência. Obrigado por assistir. Respira, murcha a barriga E vai. e chegamos então. Esse videozinho foi para iniciar o nosso assunto. Sim. Sandra agora vai falar um pouquinho, explanar sobre o assunto, depois voltamos com as perguntas. Meninas, a qualquer momento, Sim. vocês podem interromper e perguntar e questionar, né, Sandra? Sim, É com pra certeza. bem Fiquem à interativo. vontade. O Perfeito. assunto é extenso. Para ter noção, nós já fizemos, é o terceiro programa que nós estamos abordando o mesmo tempo que é o relacionamento, mesmo tema que é o relacionamento abusivo. E hoje eu vou iniciar, já que passou esse vídeo, falando sobre o relacionamento abusivo. Quando tem violência, ele é evidente, mas e quando é sutil? Quando é sutil, que demarca uma coisa constante, que é velada, que muitas pessoas não percebem, mas quem convive, quem está na dinâmica do dia a dia, sofre. E quantas crianças que sofreram esse relacionamento abusivo e depois se tornam adultos que são, assim, muitas pessoas não compreendem a atitude, né? São muitas pessoas que, às vezes, entram em outro relacionamento abusivo porque não sabem falar não, porque praticamente perderam sua identidade, não sabem expressar os sentimentos, se perdem diante dos próprios sentimentos, porque eles conviveram com tantas coisas absurdas e acham que é normal, que não sabem identificar. Fica aquela coisa do vampiro e o vampirizado, né? A necessidade do vampirizado do vampiro, né? Aquela Isso. situação de realmente
aquele local comum. É o que eu aprendi, é onde eu, infelizmente, é onde eu ainda me sinto dentro, como se eu sempre tivesse permanecido ali, né? É muito Sim. complicado isso para a pessoa sair desse espaço. Mas é possível, né? Sim, É e a possível. pessoa sente muita culpa, né, Érica? Sim. A pessoa, ela carrega uma culpa, um fardo, que parece que se ela desagradou e o outro que está abusando tá tratando mal, mas eu acho que eu fiz algo errei. errado, eu Né? tenho Eu culpa de eu não algo. cumpri o meu papel dentro de casa. Exatamente. E isso é todo um processo realmente desse abusador que acaba colocando, né? Colocando isso na mente da mente. outra, né? Isso. E é feito com, muitas vezes, às Sutil. vezes com muita força e às vezes com uma, né? Olha, vou cuidar de você Isso, e aquilo vai Eu falo isso envolvendo. pro seu bem. Exatamente. Eu te Ó, quero, é por isso. manipulação. essa roupa não te ficou É uma bem, manipulação. né? Esse cabelo, corte de cabelo não. E tem pessoas Exatamente. que são extremamente manipuladoras mesmo, né, São Bela? manipuladoras. E ela sai da condição de vítima para culpada. Né? Ela sai dessa condição. É onde ela não, Ela se enxerga, não né? consegue, ela assim, eu sou vítima, não sou vítima, sou culpada, e ela começa a achar que realmente tudo isso acontece por conta dela. Então, às vezes é uma questão de comportamento, e às vezes é normal para ela, mas para ele vai julgar aquilo, uma situação de ciúmes, né? Coloca sempre ela para baixo, a pessoa também nunca vai entender que é uma violência psicológica. Não, fala que é ciúmes, é Emocional, amor, é porque é eu te amor, amo. Não, É por isso, ela eu tô nunca- cuidando. Ela não Quem entende o tem ciúmes excesso. ama. Não Ainda entende o está excesso. relacionado, né? a isso, E né? quantas vezes a gente conversa, ou às vezes até a gente, quando foi adolescente, quando o primeiro namorado sente ciúmes. A gente acha, fica engrandecido achando, me ama. E ali começa Já inicia. a primeira, né? Você ceder, né? Tira sua amiga, né? A amiga mais chegada, porque ela é muito alegre. Tira a família. Se afasta. Né? O telefone, o celular tem que passar a senha, né? O namorado faz busca no celular, né? E às vezes acontece das meninas também Sim, fazerem com isso. A gente tem certeza. que entender isso, né? Porque também tem mulheres que fazem o abuso em cima do homem, mas é muito mais aceitado pela sociedade, né? E muito mais corriqueiro que o homem exerça esse controle em cima da mulher, né? Onde verdade. você vai, com que roupa você vai, com que cor de batom você está, enfim, com quem você anda. É uma situação bem pesada para a mulher. Ou seja, ele domina e manipula tudo. Só que ele faz de uma forma como você falou, como vocês falaram, por exemplo, ele pode levar um presente, uma roupa linda. Olha, eu lembrei de você. Aí, quando ele experimenta, fala assim: poxa, mas olha, ficou meio esquisito aqui. Eu acho que você tem que emagrecer um pouquinho, né? Porque olha como ficou estranho sem cintura. São aquelas coisas sutis na frente dos outros. Tem o prazer em sentir a pessoa constrangida. Exatamente. Brincadeiras que parecem brincadeirinhas sem intenção. E vai rebaixando a pessoa, dando aquela Diminui risadinha. ela. E quando outra pessoa vê que ela está se sentindo mal, que não consegue se impor, fala assim: mas você é muito sensível, é só brincadeira. Você leva tudo muito a sério. Quer dizer, sempre. Eu falo porque eu te amo, porque É, eu te quero bem. Isso Pra você normalmente não passar depois o progride, ridículo. né? Progride. Progride. Porque Exato. depois que ele já mudou toda a personalidade dela, aquela atração precisa que mais. ele sentia por ela, deixa de existir. Né? Então, aí passa a ter o controle. desprezo, onde a coisa já passa para um nível muito mais, e é onde a gente acaba chegando aí, em todo esse ciclo de violência, em violência física e, quiçá, no feminicídio. Né? Exatamente. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado e ver esses pequenos sinais, né? Entender e não passar pano, não dar desculpa para os sinais que estão ali mostrando, porque a gente escolhe o parceiro da gente. Né? A gente é responsável por isso. Né? Então, os sinais, fiquem atentas. Né? E tem aumentado, né? Sim, Nosso índice de sim, feminicídio. E Isso preocupa Hoje eu muito. vi, eu Sim. fiquei até assustada quando eu vi eu hoje vi na também. notícia. muito. Em 62 horas, nós tivemos 7 mulheres agredidas no nosso município. Só aqui. E, infelizmente, toda vez que aumenta, vamos dizer, a dificuldade econômica, a mulher passa a ser Vítima. saco de Sempre. pancada. Né? E
está muito relacionado com isso, com a parte econômica também. Em todas as dificuldades, a primeira a sofrer é aquela que está em casa, segurando a barra, A que né? fica em casa. É muito complicado. E falando em que fica em casa, no relacionamento abusivo, geralmente o parceiro ou parceira, a gente está falando assim, mas é independente do sexo, Sim, né? Eu posso relevar um pouco mais, mas eu quero dizer que tanto faz. Mas, por exemplo, quer tanto dominar essa situação que muitas vezes faz com que a pessoa nem trabalhe mais fora, não Sim. tenha amigos, vai ficando cada vez mais isolada a pessoa. Cerceia, né? Vai cortando esses contatos com família, com Rede amigos. Por social. quê? Porque são essas pessoas que realmente gostam de você. E vão abrir Então, os olhos. exatamente. É. A tendência é Vão- que elas entrem e façam Percebam. ação em cima disso, né? Então, o que é mais prático para ele, mais seguro, Sim. mantenha esse pessoal longe. Aham. Né? Não Porque estude. ela é uma vítima muito mais frágil para ele, né? Nessa situação. Sozinha, como a gente disse aqui, juntas nós somos muito mais fortes. E se a pessoa quiser sair fora dessa relação, quando ela começa a ficar conscientizada disso, quantas vezes a gente vê a pessoa falando mal dela para todos, né? Começa a deteriorar a imagem e até para os filhos, começa a falar mal da mãe para os filhos e porque ela começa a não acreditar nela de novo, né? Diante do outro, diante dos filhos, e às vezes fica querendo voltar, porque fala assim, não é possível. Se todo mundo está falando mal de mim, E como porque... a defamação com mulher é muito mais pesada, né? Eles vão sempre passar para o lado sexual, né? Então, ela é uma vadia. Vagabunda. Exatamente. Ou, se a mulher tem personalidade forte, né, e quer tomar uma atitude, ela é louca, ela é destemperada. É engraçado como, às vezes, né, um homem de personalidade firme, forte, tem personalidade forte. Uma mulher de personalidade forte é louca. Né? Como a gente ainda vê isso sendo reproduzido na nossa sociedade. Mas toda essa parte de essa violência psicológica deixa marcas horríveis na mulher. É essa violência psicológica que faz com que ela aguente as pancadas depois, né? Que ela se submeta a viver nessa situação. E quanto que isso pesa para as crianças, para a família, né, Bel? Quando a gente. Ela comentou quando fala que o pai começa a falar da mãe, né? Alienação parental. Alienação parental. Isso é tão complicado porque a criança, né? Ela começa a crescer também com isso. Então, a minha mãe é ruim, ou o meu pai, né? O quanto isso é prejudicial. Né? Quantas vezes a gente acaba atendendo, né? E a criança vai falar assim, mas eu não gosto do meu pai. E ela consegue entender que a mãe não é ruim. E ele consegue entender que o pai está fazendo isso. Né? Então, a criança começa a ter clareza e se ela acha que ela pode falar, ela é agredida. E, às vezes, pela própria mãe que está sendo a vítima da situação, ela acaba também fazendo a criança como vítima. E isso é tão complicado que, quando chega, você fala assim, como que a gente vai conseguir? É lógico que a gente tem que procurar os outros serviços, né? Quando chega em nós, a gente consegue começar a encaminhar para a rede. Né? A gente caminha para a rede. Mas, muitas vezes, eles não seguem o fluxo que a gente orienta ou encaminha, por conta de não desprender daquela relação. Por conta econômica, né? Por conta do vínculo. Eu fiz, nossa, mas os pais da mãe, né? Ou os pais, o pai, então fica pensando naquilo. Ela pensa nesse vínculo, mas ela esquece de pensar quem está vivendo aquele momento. Então, ela se inula de um jeito, né? Que ela começa já a transferir a angústia dela, tudo que ela passa, para as crianças. Sim. É um outro tipo de relacionamento abusivo. Sim. Ela não gente desconta pega- em quem precisa ao falar, mas daí vai com agressão para os filhos. E posso fazer uma Tem- pergunta nesse tema? Sim. Com licença? Pois não. E desculpa uma pergunta de um leigo, tá certo? Por isso. Nós vemos tantas campanhas, né, sobre isso, mas por que a gente não vê reforçando tanto a campanha contra o possessismo, o relacionamento abusivo, um possessismo, que isso daí
é uma doença, né? Porque isso daí é uma coisa de pessoas possessivas, né? Com o próximo. Por quê? Eu digo também porque acredito eu que quando, beleza, a gente tá lá no nosso primeiro relacionamento com a namoradinha, daí a gente sente os ciúmes. Tanto o homem quanto a mulher, a gente vai expor assim. Mas beleza, aí a gente sente ciúmes, a gente vai lapidando e vai podando, que nem vocês estão falando. É amizade, é rede social, é isso, é aquilo. Isso alimenta para essa pessoa que está, vamos dizer assim, cortando, alimenta aquilo ali que às vezes também nem existia nele ou nela. Aí eles vão descobrindo. E isso vai acredito eu, que vai gerando essa doença, né? E para a pessoa... E como, sei lá, as pessoas são novas, os primeiros namorados, quando gosta, daí a menina ou o menino ele vai abrir mão daquilo, aceita. Que é o errado. Parece que é normal. Que é normal. E não é. Se ele vier de uma família. Com certeza que já vem disso. E eu acredito que é aí que começa também a alimentar aquela sementinha do mal para gerar tudo isso daí. A doença do possessismo, a doença que nem vocês estão falando aqui, que é o abusivo. E por que a gente não vê tanta campanha assim? Se eu puder dar um pitaco aí. Por favor, muito obrigado. Né? Por Me desculpa favor. qualquer coisa. Imagina, pelo contrário. É nosso. Eu vou colocar o seguinte, não encaro como doença. Né? Doença, a gente tem uma desculpa muito grande para falar que é às uma vezes não tem cura. doença. É uma doença da sociedade. Né? A gente, transtorno. né, também não acho que seja um transtorno de fato. Eu acho que é um modo de vida, um modo operante de exercer poder. Né? O que a gente fala entre homem e mulher, né, é a possessividade, é a ideia do poder ou do comando. A gente tem que entender que o ato de infringir pena a uma mulher, de fazer violência, seja ela psicológica ou não, é uma demonstração de força, né, de alguém que exerce a força sobre subjugar a mulher. Né? Então, falar que é uma doença, a gente entende que vai ter consequências independente da vontade dessa pessoa. Ela pode, sim, ter problemas já na sua infância e isso vir com alguma coisa. Mas a maioria dos casos não é esse. A gente sempre pensa aí, né? Olha, quem foi abusado quando criança vai ser um abusador. Muitas vezes não. Tem pessoas que viveram num ambiente abusivo e tornam horror. É o contrário ainda, né? Essa colocação. Outras pessoas, muitas vezes, de um sentimento muito difícil e que tem uma personalidade mais quieta, pode sim se tornar, achar que o papel da mulher é esse, o papel do homem é esse, né? Isso vai mudar com o tempo. É o que a gente estava falando, há poucos tempos atrás, a mulher nem votava. A gente não jogava, era proibido de jogar futebol. Né? A gente não podia estudar. Né? Então, essa é uma doença, eu chamo de doença, mas uma doença da sociedade. Não uma doença da pessoa. E falando aqui o que o Margá falou, do relacionamento, quando encontra uma parceira, o rapaz encontra. Enfim, na maioria dos casos, não estou dizendo que é sempre, mas na maioria dos casos, está replicando. Na sua casa, já viveu esse relacionamento abusivo, viveu com as pessoas, com as figuras importantes da casa, vivendo esse relacionamento doentio, sabe? Esse relacionamento vicioso transgeracional, porque vai replicando. Os avós viveram assim o casal, depois vai para os pais, depois vai para os filhos. Aí o que acontece? A filha acaba encontrando, né, procurando um parceiro parecido com uma das figuras que eram dominadoras, que eram manipuladoras em casa. Sem perceber, inconscientemente ela está achando aquilo normal e aquilo que é o par que ela merece. É por isso que a psicanálise entra, para resolver essas questões e não levar transgeracional. Vai vindo de geração em geração. Como esse círculo vicioso, essa doença social, ela tem como ser cessada. Eu acredito que a gente vai demandar muito tempo ainda. Eu, sinceramente, acho que vai demandar
muito tempo, porque acredito muito que não venha só da família. A sociedade cobra um papel do homem onde ele tem que ter a última palavra. Sim. Né? Pode ver inúmeros os casos que os amigos falam, mas você vai deixar ela falar assim com você? Ô, quem manda na sua casa? Né? Aí tem a brincadeirinha. Lógico que é ela, mas sempre numa tiração de sarro. Exatamente. Né? Então, eu falo que é muito da sociedade. A gente Cultural ainda também. continua falando A que o mesma pessoal, que o menino caiu, não chora, menino não chora, menina não joga bola, menina não usa azul. Então, são coisas assim que a gente... Vícios. E a gente acaba Culturais. reproduzindo. A sociedade reproduz de uma forma que não sabe nem que está fazendo isso, mas está continuando a passar a ideia de que mulher é um ser menor, né? Inferior e que detém. Tem que ser submissa. Exatamente. Desde do ato do cuidar demais, né? Impedir que a mulher cresça como pessoa, né? Eu falo que mulher tem direitos e deveres iguais, né? Não é a superproteção também não é uma boa maneira de se criar uma mulher. Cria uma dependência. Tudo Exatamente. que é dependência, codependência, Exatamente. faz mal, diminui. Exatamente. Com certeza, não é. E nesse tema ainda, que seria bem legal a gente abordar aqui, como ele falou, o que temos na nossa sociedade, não como campanha, mas o que nós temos. Fale um pouquinho do seu trabalho, o que tem lá, o que você apresenta, palestras, temas, reuniões. O podcast tem essa intenção, levar informação para casa. Mas a gente está no 3º episódio. Eu tenho certeza que vocês já vêm plantando coisas que possam resgatar essas mulheres. Esse amor próprio, esse autocuidado, essa saída. Porque toda relação que tem um oprimido tem um opressor. Então, acaba virando um círculo vicioso, replicando em várias gerações de família. Vocês têm para falar para a gente sobre trabalhos, campanhas? Vamos ver se o Margá falou, não tem campanha, não vejo muita campanha. Às vezes não vê porque não passa, mas que tem. Mas tem tem. um número que a gente pode trabalho ligar, um abuso né? de criança, um abuso infantil de infância, do idoso, não tem, Bel? Temos sim. Tem o Disque 100, né? Tem o 181. O Disque 100 é mais para violência, de criança e adolescente, né? E idosos, mas também para mulheres que são vítimas. 181, 180, né? Para mulheres que são vítimas também. No nosso município nós temos um trabalho, né, que é feito a nossa rede Elza Tanque, né? Tem um trabalho maravilhoso com as mulheres vítimas, né? E em relação à criança e adolescente, seria Disque mais 100. O Disque 100 mesmo. E lembrando, né? Nós tivemos aqui uma gerontóloga semana passada e ela disse que negligência é crime. Então, se você está passando por essa situação no seu vizinho, na casa da frente, na escola, com um aluno, percebeu algum hematoma, gente, negligência é crime. Falando em negligência, uma fala que era muito comum antigamente, hoje já não se usa tanto. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não vai apartar, porque nós tivemos um assassinato. Ligue para a Ligue polícia. pra polícia. Taque a pra mão na polícia. buzina. Faça um escândalo. Na verdade, é denunciar, Não né? Chama a polícia. Não queremos ninguém aí É batendo, anônimo, né? não dá. É anônimo. Dá cadeirada, não chega perto, por favor. Né? Joga Nem de cadeirada. De longe, Não dá nem pra jogar cadeirada de longe. Aí eu dou. Então, é complicado, né? Quando a gente fala não meter a colher, é justamente isso. É chamar quem pode chegar nessa situação, né? Infelizmente, como aconteceu aqui na cidade, eu acho que ainda foi dentro desse mês, né? Uma Acredito criança que foi sim, né, pedir Sandra? socorro. Foi esse mês ainda. A criança foi pedir socorro, né? Que triste. A pessoa prontamente foi lá, atendeu a criança para fazer esse socorro e não deu certo, né? Porque daí
teve uma vítima, que não foi a pessoa que estava sendo agredida, foi o rapaz que foi Sim, prestar o triste. socorro. Bem triste. É muito E triste. mais um dano para essa criança, né? Mais um. Mais um uma dano culpa. para ela. É que, puxa vida, eu fiquei pensando muito nisso, né? Ela foi pedir ajuda para essa pessoa e essa pessoa acabou morrendo. Não é fácil. Como vai lidar com isso? Eu gostaria até de completar aí o que a Bel bem disse, né? A gente tem que separar entre o atendimento à mulher vítima de violência, né? Que é aquele que a gente precisa atender o que está acontecendo, uma No momento. violência que já está impetrada, né? E achar saídas para essa mulher, tanto no acompanhamento jurídico, né, com todo Psicológico. o processo, depois toda a recomposição dessa mulher, né, e fazer com que ela volte à vida. Enfim, há um trabalho desse, que é a rede Elsa Tank, e a parte de conscientização. Um grupo não consegue mudar uma sociedade inteira. Infelizmente. Então, as campanhas, elas são feitas aqui, que chega até diversos lares e que mulheres estão nos ouvindo. Acontece Todos na os sua dias. família. Essa é a campanha que a gente precisa, porque falar que o Estado vai conseguir, e olha, a gente já tem falado muito vai. sobre violência, né? Mas isso é uma coisa que acontece intermuros, é dentro de casa. Sim. Ela só aparece para o poder público quando isso, Já estourou, né? Já está caldeira gritando, já estourou, não tenho mais como né? esconder. Então, pai, mãe, converse com seus filhos. Se interesse pelo assunto. Converse com seus filhos, porque a gente sabe que essa formação é muito importante de pai e mãe, né? Não cabe somente ao Estado, porque a pessoa tem toda a liberdade de escolher com quem vai ficar. Só que depois que a Ela, coisa às deu vezes, errado, não sabe escolher. a gente, o Estado tenta agir, né? Seja ele aí numa violência sexual, numa violência Emocional. física, né? Então, e outros tipos de violência que a gente não consegue, o Estado não consegue. Por exemplo, uma violência psicológica no sentido de você não vai usar essa roupa. O Estado não está dentro da casa para poder fazer alguma coisa. Não. E aí, Né? então? Então, há toda uma teoria, né, que ela não é prática na ação. Né? Que essa teoria realmente a gente tem que colocar em prática na nossa vivência. Falando para o amigo, para de fazer piada sobre mulher desse jeito. Né? Para de reproduzir coisas erradas, muitas vezes até em brincadeira, mas que são coisas erradas e que levam a sociedade a continuar achando que a mulher tem um papel de menor destaque, que a mulher tem sempre que ter ou um príncipe para salvar ou um carrasco para matar. É isso A gente não pode apoiar com risadinha, né? Sim, E nós vamos estar sendo complacentes com Sim, tudo isso. sim. Né? Tem que começar a mudar, igual você falou, a parte cultural mesmo. A gente tem que ter pensamento crítico, tem que não dar vazão para tudo isso que está acontecendo no dia a dia, por forma de brincadeiras, coisas inofensivas, no Porque a final gente está nem- reproduzindo muitas vezes as durante pessoas anos. nem entende que aquilo, na verdade, é o grande fomentador dessa entende diferença que a mesmo. sociedade ainda faz no olhar entre homem e mulher. Você falou uma coisa e eu acho muito aplicável. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 14 anos e quem me conhece sabe que eu vim da educação. E aí, na adolescência de 14 anos, ele começou a paquerar meninas. O que eu disse para ele? Não faça para nenhuma menina o que você não gostaria. Ele não tem irmãs, né? Senão ele não faça com uma menina o que você não gostaria que fizesse com a sua irmã. Mas eu vou até mais longe. Não faça com uma menina o que você não quer que faça com a sua mãe. Exatamente. Que é para pegar bem no calcanhar de Exatamente. no calcanhar de Aquiles. E eu tenho visto o resultado, porque nas reuniões de amigos em casa, ele acaba replicando aquele assunto com os meninos que vão fazer trabalho lá. Essa fala, peguei fulana, né, que é da adolescente, quem tem em casa sabe. Não fala assim. Eu longe, só ouvindo. Não fala assim. A gente pega a gripe. E aí sai. Então, quer dizer, dentro de casa, com pequenas atitudes, a gente consegue ir levando a nossa campanha.
adiante. Exatamente. Passos Bel? de formiguinha, mas Quantas a gente vê consegue. casos, né, em que a mulher fala assim, ele me ajuda com o bebê, mas não é ajudar, é dividir. É obrigação de todos, né? Ele me ajuda, Isso de vez em quando ele acontece lava a muito. louça, mas a casa é dos dois. Os dois comem. Né? E normalmente hoje a mulher trabalha fora e casa tá um trabalho danado. O pessoal fala, você não faz nada, você fica só em casa. Pensa, casa dá trabalho e muito. Claro que dá. E como a gente sabe. E muita- E não valorizado. Exato. Porque no outro dia ficou tá o dia tudo inteiro, ali, você ficou o sem dia fazer inteiro em nada. casa, né? Então, o quanto essa divisão de tarefas e da criação de filhos é importante para formar crianças já preparadas, diferentes, né? Que venham com Sim. uma que venham- diferença para a sociedade, né, Bel? A gente vê bastante. Um período que eu trabalhei com adolescentes, né, em ato fracional, muitos privados de liberdade, na Fundação Casa, a gente ouvia bastante as mães. E foi um período de muito aprendizado para mim, né? Tanto como pessoa, profissional, E mãe. e você ouvir, e mãe. Porque a gente aprende muito com os filhos, com os problemas. Aprendi com os filhos, com os meninos e meninas que passaram por mim nessa fase, e a gente ouvia algumas mães, o como lidar com aquilo. E a gente sempre, uma coisa que sempre me incomodava quando elas falavam, eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. Isso é perigoso. Primeiro assunto do nosso podcast foi a importância do dizer não. Né? Então, não só o dizer não, né? O não é educativo também, né? E ela traz assim, fala assim, mas é por conta disso que ele infracionou? Não, não foi por conta disso, né? É por conta disso que se tornou agressivo, que ele bateu alguém, que aconteceu tudo o que aconteceu com ele ou com ela. E elas traziam muito isso. Então, para a gente... Mas e aí, né? Por que isso? Então, a mãe... e algumas mães tinham isso em casa. Elas acobertavam o que os filhos aprontavam, porque ela não queria viver mais aquela questão de violência, porque o marido era violento. Então, ela tomava conta de tudo aquilo, abraçava para si e ficava quieta. Porque se ele souber, ele não vai saber falar. Então, eu vou fazer do meu jeito. E do jeito dela não deu certo, porque ela não partilhou aquilo, não dividiu, né, aquilo. Dividiu, né? Dividiu. Né? Não somou aquilo para que se fosse, né, feito diferente e não deu um resultado bom. Então, para tudo isso acontecer, para ela enxergar tudo isso, o filho precisou ficar privado de liberdade. Aí lá dentro, né, aí o Estado foi ver depois de tudo já danado, né? Sim. Depois de ter Muito estragado, mais complicado. muito mais complicado. E quando ela vem conversar, vem contar toda a história, ela fala, então, mas... Eu falei, mãe, mas por que chegou nisso? Né? O que vocês tiveram? Então, quando a gente tinha reunião em família, então a gente trazia muito isso. Mas o que é para a senhora não ter? O que a senhora fala? Ele quer um tênis, a senhora não pode. A senhora não vai dar o de 200, tem o de 50. Vai vesti-lo da mesma forma. Não precisa ser um Nike. Dá para ser aquela imitação. Porque, infelizmente, a senhora não vai ter condições de ter. Né? É explicar para ele o porquê não. Né? O porquê não. É tão importante. Explica o porquê não. Mesmo que você vai chamar atenção. Se você não fizer, eu te bato. Você vai ver, eu vou te arrebentar. Vou quebrar seu dente. Vou te arrebentar. Eu falei assim, não vai resolver. Não, eu falei... Vou te arrebentar. Eu falei, não, né? Não era isso. Vou te arrebentar porque você fez. Só se eu... A gente escutava bastante besteira também. Eu vou fazer o quê? Só se for me prostituir. Porque eu não tenho como arrumar. Mas a senhora não Então, tem mas é que... que tá. A senhora não tem que fazer. A senhora não precisa fazer isso. Porque já tem tanta coisa que a senhora tem que Dar conta, dominar né? e dar Dominar. conta em casa. Não precisa disso. Vamos fazer de outra forma. Então, só que quando isso chega, né, em todos os meus trabalhos, né, tudo quando chega até mim é porque já teve violação demais. Exatamente, isso que eu estava pensando. Porque tá tão difícil dela falar não, Que ela é a não para própria ela hoje, violenta. porque alimentou tanto sim, tanta permissão para não ter até problema, que agora fica ela vira inviável ou escrava. não. Porque teria É que outro ter tipo de violência, né? E a maioria das conscientizado. famílias fazem isso. Na verdade, Outro nós tipo estamos de falando aí, né, abuso. de famílias desestruturadas, né, que normalmente acaba tendo uma dificuldade muito grande do relacionamento e que acaba influenciando na criação dos filhos. E normalmente a gente, né, vê
que o homem deixa a casa e a mulher continua ali firme. na linha dos filhos, mesmo fazendo de forma errada, muitas vezes. É ela que suporta. Eu vou falar assim, como mãe, a gente tenta dar mais para os filhos do que a gente pode. Né? É uma tendência que a gente tem de mãe, né? De proteger, de pular na frente, né? E muitas vezes é acoberta porque sabe da violência que ele acaba cometendo, pode cometer com ela, mas não quer que cometa com os filhos. Né? É uma relação muito difícil para a mulher, né? Que já tem todo aquele sofrimento e ainda acaba perdendo o filho para a rua, pra né? Vida, né? Para o crime, e ainda se culpa. Né? E ela ainda se culpa. O que eu fiz? Né? É uma situação terrível. É muito gente difícil para ajudar, porque a gente só tem ela. Eu não consigo trazer o outro. Eu tenho só ela, então você vai trabalhando com ela. E chega um momento de a gente falar assim, não, eu preciso falar com ele, vai ter que vir, né? Que negócio só porque a gente é mulher, não vai chegar até nós? Vai, e quando chega, que você começa a falar, começa a dar uma desmontada, né? Fazer a desconstrução do machismo, porque eu sou provedor. Então, eu não quero saber o que ela vai fazer com o filho ou não. Então, tem muito disso, né? Então, retrai, a culpa é sua. Esse não é o papel do pai. É o papel da mãe. Então, você mas é pai, é só de frente? Educar. E aí entra naquilo... Às vezes, em alguns casais, o papel do pai é só falar quando o filho fez certo, né? Esse é o meu filho. Quando faz errado, seu filho. É seu filho. Né? Mas aí entra delega, naquilo. né? Entra naquilo que você disse, ou dividir. Ele me ajuda com a lição ele me ajuda com a louça, ele me ajuda. Não, ele tem que dividir e também a educação do filho. Os deveres e são também obrigação o da homem, conjunta, eu vou né? falar, e o homem sofre muito também com essa história do machismo, da ideia do que o homem, né, da aparência pode que o o que homem ele não vai pode ter, e aparência o que é serviço de mulher e o que é serviço de mulher, de homem. Por exemplo, foto de primeiro banho. Tá todas as mulheres lá. Como se a gente nascesse sabendo dar banho em filho, né? No primeiro dia, o nenê tá ali, a gente... É a mesma coisa. Por que a gente não coloca também o homem? Tira uma foto com o homem, né? Ele só tá tirando a foto. Ele não tá participando. A avó chega e fala, não, deixa comigo. A mãe chega, deixa comigo. Né? Fazer com que esse homem... Capacitar esse homem. Fazer com que esse homem... Porque a gente também é capacitado. A gente não nasce sabendo dar banho em nenê, gente. É verdade. Não é? Ele se torna só tarefeiro, né? Coração bate, tira o né? lixo, tira um negocinho. Que manda, né? E depois... Né? É difícil, aí você fica mais na folga, todo mundo te bota para fora, né? Do trabalho dos primeiros dias de um nenê. Aí você quer depois falar, você tem que ajudar. Comece, crie seus filhos juntos, né? Dividam aí, né? Porque vocês vão dividir eles para o resto da vida. Né? E essa divisão, eu acho que é multiplicação, não é divisão. É multiplicar o amor que essa criança vai receber, a estrutura que essa criança vai receber. E dificuldade nem sempre separa um casal, né? Muitas vezes uma dificuldade une. Aproxima, né? Sim, quando a gente tem aquela mão assim, ó, tô aqui para você e o outro tô aqui para você, às vezes a relação fica muito mais forte. Tudo né? fica mais forte. Tem relacionamentos que conseguem ser sadios. Às vezes a dificuldade até deixa se unir mais, né? Sim. Agora, eu preciso falar isso, porque senão eu vou embora para casa, eu não vou Fala, ficar frustrada. Fala, Sandrinha, fala. Porque a gente vê demais, assim, na nossa experiência, né, da parte psicológica, né? Nós somos psicanalistas. E o que vê demais, assim... pessoas que estão num relacionamento muito ruim, onde tem agressão, onde tem grito, onde que não passa segurança nenhuma para a criança. E a gente fala mais de mães porque ainda tem, né, o maior muitas mães índice. que ficam, né, um pouquinho mais em casa, o pai provê mais, mas também tem muitos casos que são diferentes. Mas assim, e a relação é tão ruim, que a mulher fica com medo de terminar a relação porque está na dependência financeira. Sim. Só que ela imagina que isso vai ser difícil dela sair fora, mas ela não consegue imaginar o dano para essa criança. Insegurança de estar com um lar que não provê uma proteção.
tá sempre insegura, ansioso, pode ter até depressão, né? Vocês sabem. Exatamente. E pode acabar achando, como a gente estava falando, isso tudo normal. Vive Esse é naquele papel do lar. homem, esse é papel da Isso. mulher e Eles se reproduzir. agridem, eles se xingam. Tudo Aí daqui normal, a pouco tudo natural. vai estar num relacionamento, vai fazer isso com o amiguinho na escola, Sim, vai exatamente. agredir, vai empurrar porque A ele tá namorada. feliz. Com a namorada, vai tratar Sabe? da mesma forma. O que foi Então- importantíssimo, desculpa te cortar, mas pode falar. Então, a terminar. melhor coisa que tem é esfriar a cabeça. Uma coisa importante. Quem está num relacionamento abusivo Lição de fica casa. completamente em dúvida. Será que eu estou pensando direito? Não é possível. Tanta gente elogia a pessoa que eu estou, porque geralmente essas pessoas são muito convincentes do lado de fora. É Quem muito convive- engraçado isso, né? né? As Já são pessoas falam, olha, mas todas, ele né? sempre, ele é um bom Imagina, trabalhador. não aparece. Nós não estamos falando de um assassino em série, gente. Nós estamos falando de um abusador, de alguém que comete violência doméstica dentro de casa. Na sociedade, É um ele anjo. pode ser tudo de bom. Mas dentro do relacionamento é diferente, né? Exatamente. E também assim, fala assim, olha, aquele lá, nossa, aquele bateu na mulher. E eu, por exemplo, passei por ele. Gente, ele não vai sair matando todas as mulheres, não é isso. Ele Geralmente eles exerce são o até poder mais em cima da gentis. A mulher mostra mais timidez e eles são mais Sim, gentis. Nossa, São eles que definem as coisas, são eles que vão ao banco, são eles que fazem as compras, eles são tipo pavão. E a graduação, né? E- Tem aquele que é mais, o menos, Sim. né? Os casos que são mais abusivos, né? Que são terríveis, né? E aí essa parte assim que a pessoa fica em dúvida, né, e diante de muitas pessoas elogiando, o que essa pessoa tem que fazer? Eu acho muito importante colocar isso porque ela está sempre em xeque com ela mesma. O que ela tem que fazer? É uma liçãozinha de casa que a gente fala. Comece a anotar tudo que ele faz, brincadeiras que você já pediu para ele não fazer. Quando que ele sempre coloca a culpa em você, porque porque eu me sinto tão culpada se ele me faz tão bem. Porque eu não sou feliz se ele me faz tão bem. Então, essa contradição. Por quê? Como que ele me trata? Como que ele fala comigo perto das crianças? Como que essas coisas sutis... Porque esse relacionamento que tem esse abuso sutil confunde demais a vítima. Então, por isso que ela está sempre em dúvida. Mas ele é trabalhador, mas ele já me tratou bem. Olha, ele fez essa surpresa, ele me trouxe flores. Sim. Por quê? Na hora que ele perde o controle, Faz ele parte vai do comprar ciclo. tudo que você gosta. Para te convencer que e é o vai bom te, dia. às vezes Lua a de gente leva mel. no melhor restaurante, não é Lua de verdade? mel. Aí conseguiu Na de novo psicanálise- contornar e começa sutilmente a começar o mesmo tipo de problema. E casos mais graves ainda, onde o abusador começa a colocar na cabeça dela, de forma até montada, pensada, que ela está ficando louca. Esse que ela é um começa a comportamento esquecer, narcisista né? dentro Que dessa ela relação. começou a É. esquecer, acho que chama como gaslight, acho que chama, não vou lembrar o nome agora da coisa, mas a ação de você... Ela colocou a chave, sempre coloca a chave aqui. A chave não tá. Mas se você não coloca. Às vezes ele aí, esconde a chave, fala que ela está mas, ficando louca. exatamente, você está ficando louca. Você não me deu isso, você não falou isso, né? Isso é assim, isso vai Sutil. colocando ela fica em dúvida com a sanidade mental Exato. dela. Isso é um relacionamento narcisista. Nós terrível. temos esse controle e existe possibilidade de se libertar. Eu gostaria só de dar uma interrompidinha aqui para ver se nós temos alguma pergunta, que o assunto se estendeu um pouquinho. Nós temos aí, acho que, 8 minutos. Tem alguma Nossa, já? pergunta? Você viu como rende? E teria assunto para mais uns 2 programas. Mas a gente vai voltar. com Vocês já certeza. estão convidados. Eu acho que a gente Vamos. podia fazer aquele que nem festa de rave, fica a noite inteira falando, Pode né? ser? A gente Amanhã o pessoal volta e nós estamos aqui. O Margado vai gostar. Viu? A gente consegue. Vai ser abusivo, Trazendo né? comidinha pro Margar, velho. Aí, ó, vamos fazer uma rave Tá de vendo? conversa. Ó, e um bom vinho, tá tudo perfeito. certo. Tá Já tá ótimo. pago pro Margar Nossa, já. tá perfeito. Tem pergunta, Margado? Olha, na verdade não, tem bastante gente elogiando o programa, tá Que certo? bom. Tem o Adrien Lavoura também falando boa noite, parabéns pelo programa. Paulinho do Cinecol também desejando Boa noite. uma boa noite e falando um Lindo. ótimo programa. Boa noite. Isabel Cândido também desejando boa noite, Ah, você parabéns não pelo programa. vale.
Ah, É a você? outra? Respondi a pessoa. Eita. respondeu. Tem Andréia Santos aqui, ó. Ela tá falando assim, ó. Lê, dá um beijo na Érica e na Bel, que conheço desde criança. Andréia Santos tá aqui. Que fofa. Já está. Recebido Andréia aqui. Santos. Obrigada, querida. Andréia Santos? Isso. É dela que eu iria falar agora. Se vocês me permitem, Pois é até uma surpresa, porque hoje a Andréia, que era uma amiga, é uma amiga minha, onde eu fazia um trabalho voluntário na escola Jamile, que participa da cidade da escola André, agora eu cidadã. localizei qual André é. Ela está te mandando Linda. um beijo e eu gostaria de falar que existe aquela parte da dificuldade financeira da mulher que está no medo de sair, porque e agora? Eu dependo O medo de totalmente do meu arriscar, marido. Tenho medo de arriscar, tenho filhos pequenos e eu vou passar fome, vou passar necessidade. Temos agora um treinamento que foi... O encerramento foi hoje, Érica? Vai ser, foi no sábado, né? Foram 3 3 sábados, encontros, né? né? E agora nós vamos ter a entrega de certificados, uma lindo. parceria entre a Escola Fale Cidadã, isso, que é pouquinho. muito lindo, um projeto muito lindo. A Andréia tem uma escola pioneira. Eu Nossa, amo trabalhar na ótimo. escola Também dela. é muito Mônica, beijinho. Andréia, beijinho pra mesmo. vocês. E que as meninas me procuraram para fazer um trabalho, as meninas, não, o grupo da Unicamp me procurou para que pudesse fazer um trabalho junto com as mulheres vítimas de violência. E o prazo era pequeno, para a gente reunir essas mulheres é mais difícil, porque quando elas entram na rede, elas estão passando por todo o processo, o emocional está muito apertado, mas a gente acabou fazendo uma parceria com a Escola Cidadã e que deu muito certo. Ensinaram finanças pessoais e precificação no final, que foi uma solicitação que eu fiz, porque as mulheres que fazem Trabalho artesanato, artesanal. e é uma coisa realmente para a gente incentivar a tornar aquilo como Eu posso renda, sair do né? meu relacionamento abusivo. Exatamente. Não que essas mulheres que foram, estão estiveram nessa lá. situação, mas muitas delas também, não dessas estou falando, mas muitas mulheres não extravasam que elas estão passando por isso. E muitas vezes ali, numa conversa, acaba pegando uma linha e vendo que tem saída. Porque tem saída. Procure a rede Alzatan. Disque 100. Eu vou falar o seguinte. Isso. Se você está em perigo, está acontecendo, Isso. você tem que ligar na Guarda Municipal 153 ou na PM 190. Esses são os auxílios Mais rápidos que você precisa ali. Se não, você pode fazer boletim de ocorrência na DDM, né? Ou também a gente tem a sala Lilás, na hora que a DDM está fechada, que fica no prédio da seccional, que você pode fazer a opção de ser atendido por uma delegada à distância, isso é, com uma profissional especializada em violência doméstica e violência contra a mulher. Procure a rede, todas as unidades básicas de saúde passaram por treinamento, todas as assistentes sociais têm um trabalho muito lindo. É verdade. Sem elas, a gente não conseguiria ter feito o que fizemos com a rede. Então, procure informação. Fale com a sua família também, porque a gente pode ter uma rede governamental, mas é muito importante que a gente tenha uma rede de amigas, uma rede familiar, porque o Estado vai até um ponto. O restante é O mais... Tem alguém com quem contar. mais né? velado, Exatamente. Né? Tem que ter Nós alguém temos com quem o contar. sistema do botão do pânico, a Patrulha Maria da Penha, o cartão Move Mulher, que a gente começou a perceber que muitas mulheres não iam para atendimentos porque não tinha dinheiro para o ônibus. Porque a gente está falando de uma mulher que está se separando ali, a pensão não foi feita ainda, né? E que ela deixa o dinheiro para dar leite para os filhos de vez de ir à busca de atendimento. Então, a gente tem feito um trabalho bastante grande nisso e a gente está à disposição para depois colocar para vocês. Mas a miúde o que é a rede Alzatan e os tipos de serviços que a gente tem, com aluguel social, enfim, temos bastante avanços nessa área. E, assim, tem que contar com pessoas maravilhosas, com as assistentes sociais que fazem um trabalho, têm um olhar humano para as pessoas, que é assim, divino. Acolhe. É missão. É missão. É missão.
Acredito. buscar, Porque né? rica não fica. Não, Mas é uma Dei. missão, E né? é uma missão. profissão pesada. É missão. É pesada, porque acaba tendo contato com muita dificuldade, né? É verdade. Muito. Hoje eu atuo com pessoas vulneráveis, né? Em situação de rua. Então é bem complicado. É missão mesmo. É missão mesmo. E É aqui a missão. gente tem que Tem que agradecer gostar. essas mulheres e homens também E homens também. que fazem esse tipo de trabalho. Gratidão mesmo. Ó, e a Muito Regina obrigada. Brum, a Regina Brum, ela tá E necessário. parabenizando o seu trabalho, esse trabalho maravilhoso voltado para as mulheres, viu? Tá te agradecendo muito mesmo, porque falou que é espetacular. Muito bem. E saudades, né? Que não tem também uma Nilce Segala mais, Pois né? é. Que eu já vi tanto ela batendo Pois na é. cara dos caras. Ela nos representava. A gente não representar. conta essa Você bate parte. mulher? Hoje não é Você- mais assim, né? Não é mais Você assim. bate mulher, então bate em mim. Dava tapa nos caras. a- Você xinga a mulher, então Essa parte xinga a e gente xinga. fica feliz. A Nilce Saudades foi da a Nilce. primeira delegada Verdade. aqui A no brigar. município que minha mãe, quando trouxe a DDM para cá, Já veio trouxe a a Nilce. Né? Escolhida a Nós dedo. somos a terceira cidade, terceira unidade, a segunda do interior, teve São Paulo, Campinas e Limeira. Né? E hoje a gente continua sabendo que a maioria das cidades, e Brasil afora, então, São Paulo é muito melhor, porque nasceu no estado de São Paulo a DDM, né? E hoje passa para coisas, mas muitas cidades ainda sequer têm uma DDM. A nossa cidade é bem estruturada em relação... Então, graças a Deus, Estamos a gente bem de tem estrutura, né? conseguido, com o apoio de muita gente, do Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, são parceiraços que a gente luta muito junto para a gente E nós seguir em frente aí. agradecemos. Agradecemos mesmo. Um belíssimo trabalho. Podemos nós estarmos nos bastidores, mas nós somos partidária dessa filosofia e estamos aqui na retaguarda. Se tiver algum trabalho emocional que precise desse recurso, nós temos alguns atendimentos sociais que a gente faz também para acolher essas mulheres, porque também é uma missão. A gente fica mais escondidinha, mas vocês estão à frente e a gente está na retaguarda. Não são Conte escondidinhas, não. sempre Elas estão ali na escondidinha, batalha dia a não dia com a sabe. pessoa. Isso é Exato. muito importante. Cuidando do Esse olhar emocional. de vocês, se vocês puderem trazer para a gente, é muito importante, né? É muito. Porque eu falo, a gente vê parte de legislação, né? E a gente sempre tem caso sentinela, que a gente percebe que, opa, estamos tendo falha aqui. Essa mulher, nós estamos perdendo essa mulher por isso. Sim. Ela saiu da rede por isso. Aham. Né? Buscar. Ou desculpa, eu já empolgada aqui, já estou empolgada deixando o microfone. A gente tem que entender que a gente precisa construir lugares, caminhos diferentes, por quê? Para um objetivo. Todo caso é igual? Não, Não. eles têm particularidades inúmeras. Exatamente. Né? Inúmeras. Segue uma linha? Segue. Normalmente segue uma linha. A violência segue uma linha. Mas as complicações ao redor são tão importantes que a gente tenha essa noção e possa auxiliar Tem um essa olhar mulher. total, né? Você diz. Não é Exatamente. aquele olhar assim, ficou aqui, tá pronto, Olha, aí, não. e assim, ó, sempre faz tem que encaixar. BO, vai pro juiz e tá tudo bem. Não, gente, não é mesmo. A vida é real. É real. É real. Os Aí a problemas pessoa são fala, mas reais. volta de novo, ela volta. A várias vezes. insônia de novo. Volta sim, né? Porque existe uma dependência emocional, econômica, e normalmente uma mulher demora 7 a 8 vezes para poder realmente cortar esse Sair. vínculo. E Nós essa temos parte que esse você tá atendimento falando, lá. desses projetos, de tudo isso que você está... Porque tem muitas que falam, eu não tenho uma profissão, tá difícil, mas eu lembro, uns anos atrás, que eu trabalhei muito, né, com essa programa da sociedade, tudo, que sempre teve CEPROSOM ajudando cursos, lançando cursos, porque profissionais, se você procura ter mais conhecimento, né? Você também tem os teus projetos, porque sempre existem projetos em que você pode começar e ter uma profissão. Vai atrás que você consegue. E tanto consegue que agora eu abro até o espaço, eu prometo não me estender. Mas nós temos bolsas de estudo no SENAC, 100% gratuito. Sim. Não fecha a turma por falta de demanda.
O meu filho faz um curso de Libras e um de espanhol pela rede pública, tem que ser um estudante da rede pública, não fechou porque as mães não mandam os filhos. Então, Uma gente, pena não tem aproveitar. recurso. Eu dei aula muito tempo em todos os centros comunitários para fazer capacitação dos adolescentes para o mercado de trabalho. Começava com 5, a gente tinha que ligar para a mãe, ela tinha que ganhar o passo, ela tinha tudo, toda a estrutura da cidade. No meio do curso, o adolescente parava. E isso não são só os adolescentes, as mulheres também não procuram os recursos. E eu vou Muito colocar uma coisa importante que a gente isso. pode conversar na próxima. Se imagina para uma mulher que fala, que anda, é difícil sair de um relacionamento. Já pensaram para uma mulher com deficiência? Nossa, um bom assunto. Esse é muito importante a gente avançar nessa área, né? Em matéria de implantação Inclusão. de Libras, nós temos aí o ICOM, que é um sistema muito interessante e que o CEPROSOM colocou no NAC, e a ideia é que a gente possa levar isso para a Delegacia de Defesa da Mulher, embora seja do Estado. Eu estive até num congresso agora falando, pedindo para que o Estado olhe para isso, porque imagina uma mulher Com da comunidade necessidade surda especial. tentando fazer uma denúncia de violência. Próximo tema. E quando normalmente Imagina a situação. a mesma pessoa é o cuidador e o abusador. Ou o agressor. Triste realidade, né? Essa é a realidade essa- da violência. Às vezes a gente olha só assim, muito estampado, assim, só aquela coisinha. Não imagina o que tem atrás de cada vítima. Né? E lembrando que mulher, tanto faz se é criança, se é adolescente, se é adulta ou se é idosa. É ela que vai. que é a mais vítima de Vítima de violência em todas as idades. Tá? Então, não é uma coisa que é só de ciúmes, porque a senhora de idade Ela também continua sofre. sofrendo, seja pelos filhos, muitas vezes pelo companheiro ainda. Semana passada a gente discutiu sobre isso. Entre e homem e um mulher, assunto é sempre a mulher. é o cuidador, né? Nessa colocação, é sempre ela a mais vítima de violência doméstica. Sim. É o administrador financeiro que não dá nem o básico para ela, mas retém todo o valor Sim. financeiro. Uma Nós coisa temos que- uma confirmação para a semana que vem da sua convidada? Já está Se não confirmar, nós podemos ter duas aqui. Vamos marcar É sobre dia. preconceito e bullying, né? E a um gente vai assunto muito importante. Isso tem isso Aí dá a para falar gente bastante. precisa também que vocês A gente pode nos falar. apoiem. Até colocar só uma questão que acho que incomoda todas as mulheres. Elas são muito julgadas, as mulheres vítimas são muito julgadas, principalmente quando ela volta novamente, né, para casa e tem o agressor. Ela voltou porque ela é sem vergonha, né? Ela Gosta de não apanhar. presta mesmo, ela gosta de apanhar. É mulher de Mulher de vagabundo, né? Então, assim, acho que as pessoas precisam rever esses conceitos. Isso é muito complicado. A Esses gente que dias está no meio. Conversei com uma Nossa. pessoa que teve É esse tipo de codependência. fala e eu hoje cheguei e falei, olha, vamos lá, vou conversar um pouquinho aqui, porque não Senta é assim, aqui. né? E a pessoa reconheceu assim na hora. hora. Falei, nossa, que besteira, né? Mas, e às vezes a gente acaba realmente reproduzindo sem pensar. Não, aquilo. inconsciente. É o impulso, vai, fala, aí É uma esquece. codependência. Você não está na situação, você não viveu a situação. Então, como você vai julgar, né? As pessoas sempre querendo estar no papel do juiz. Se eu sou ela, eu não vou passar por isso. Você não, só que você não sabe o quanto. O que ela já viveu, né? Exatamente, o quanto já minou Ela- o processo que ele fez, o quanto ela minou a personalidade dela. né? E muitas vezes ela foi educada a ser codependente. Sim, também. É como se instalasse um chipzinho nela. Ela viveu aquilo, ela acreditou naquilo A boa e ela não menina consegue assim, sair né? disso. Então ela apanha e ela volta, porque ela é como se faltasse um pedaço Vicia. dela. É, porque é uma Viciante. codependência. E as pessoas de fora. Exatamente. E ela vão fica compreender. pensando, por mais que nós temos um local para onde ela vá, que temos a casa da mulher vitimizada, Sim. mas muitas vezes ela não consegue permanecer. Sim.
Não é por conta dela não querer, é por ela não conseguir. Ela ainda não chegou ao ponto de falar, eu vou me livrar disso, eu não quero mais. É aí que a Eu vou psicanálise tentar. entra. Então, Agora nós estamos conversando com o CREMESP, né, que é o Conselho Regional de Medicina, também com a Secretaria de Saúde, voltou procurando a OAB, procurei a DDM e a Polícia Civil como um todo, né, com o doutor Tucumante, para a gente fazer uma ideia. Há uma colocação aí, denúncia de médico. Do médico denunciar casos, né? A gente é uma coisa que a gente precisa discutir, tem lei para isso e a gente precisa discutir. Assunto importantíssimo. Bom, para encerrar e agradecer brevemente, nós separamos um filme muito bacana que está na Netflix. Areia Movediça. Fala muito sobre relacionamento abusivo, então fica a dica de filme para casa. Eu separei vários livros, mas eu vou falar um. Amar, Desamar e Amar de Novo. Marcos Lacerda. Fininho, na internet, R$ 25,00, mas tem gratuito a leitura. Então, por favor, se informem, nos procure, tem nosso telefone, nosso Instagram e, por favor, existe saída. Gratidão, meninas. A gente podia fazer uma lista de filmes, porque tem alguns assim, maravilhosos. Então, deixa eu aproveitar que você falou, tem uma série que chama Você. Você Nossa, essa é muito excelente, boa, sobre exatamente. Tem um filme chamado Made ou Made, eu não sei como é que se pronuncia, mas é a história de uma mulher e sua filha sobre relacionamento Assisti. abusivo. É de Made. Vou assistir, não M-A? Não assisti ainda. É M-A-I-D. M-A-I-D. É, na Netflix. E tem um indiano que é a voz, empoderando a voz. Eu vou depois passar, mas Passa é um filme aí, se me indiano de uma perguntarem, eu moça que ela é informo. sequestrada e levada para prostituição. Eu já assisti, só que eu não lembro o nome o desse nome. filme. Muito bom, Sabe, muito excelente. a voz empoderada, eu não sei, mas para a gente ter noção, nisso até eu falei referente à Índia, onde sequer, em muitos lugares, não se passa a grávida no ultrassom para não saber que é mulher, senão a família faz abortar. Exatamente. Sim, cultural. Esse é o mundo que a gente vive. Beijos, meninas. Beijos, gratidão, muito obrigada. Muito obrigada pelo tema. Meninas, Foi muito maravilhoso. obrigada. Maravilhoso. Sandra, termina pra gente, por favor. Assunto muito rico. Eu agradeço a todos que participaram aqui, que ficaram conosco até agora. E excelente convidadas, né? Acrescentaram demais a esse tema, e esse tema ainda tem muito o que falar, o que abordar, e a gente sabe que muitas pessoas sofrem com isso. E se tiver perguntinha de vocês aí de casa, prometemos Pode mandar. que amanhã ou hoje mesmo a gente já responde, tá bom? Se precisar de ajuda, estamos à disposição. de ajuda, sempre. E gratidão a vocês que Gratidão. trazem esses assuntos tão importantes para a sociedade e fazem muita diferença com o trabalho de vocês. Parabéns e Amém. muito Juntas somos mais E fortes. agradecemos Exatamente. vocês também com esse trabalho maravilhoso. Obrigada, noite. parabéns, meninas. Boa noite. Boa noite.